Bom dia, já estamos ao vivo com a série Enfermeiro Valorizado em 21 Dias nas mídias sociais, principalmente YouTube. E aqui, especificamente no Instagram, eu disponibilizei nesse mês de janeiro uma série de consultorias gratuitas para enfermeiros que buscam valorização e reconhecimento. Então, essas lives vão ficar disponíveis aqui no Instagram. E hoje vamos iniciar essa série de consultorias gratuitas. Se você ainda não sabe do que se trata, acompanhe lá nas minhas mídias sociais. Para quem ainda não me conhece, eu sou Patrick e as minhas mídias são Enfermeiro de Valor lá no Facebook e Enfermeiro de Valor também no YouTube, tá? Tudo com Patrick. Você vai ter meu acompanhamento aí nesses dias. Contei minha história, inclusive, no primeiro vídeo. Já está disponível nas redes sociais. Você pode ter aí uma noção dessa trajetória e o que eu vou disponibilizar aqui nesses dias. Então, hoje vai começar a primeira consultoria. Vai ficar disponível aqui para quem tiver interesse nesse aprendizado. O interesse aqui é mesmo didático, não tem interesse de valor, não tem cobrança, e sim disponibilizar mesmo conteúdo, disponibilizar a experiência, aumentar essa rede de enfermeiros que buscam valorização, que esperam por maiores reconhecimentos e mesmo criar essa comunidade. E hoje, com a primeira consultoria online, eu vou falar com a Alessandra. A Alessandra já deve ter chegado. Ela já até solicitou aqui. Então, já vamos começar. Deixa eu ver. Já aceitei. Agora aguardando a Alessandra confirmar lá do outro lado. Pronto. Estamos ao vivo. Alessandra, você me ouve? Tá tudo certo? Estou te ouvindo. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço muito por você ter permitido que eu conversasse com você essa manhã. Parabéns pela disposição, pelo interesse. Obrigado também por estar aqui, contribuindo com essa rede, com essa comunidade, para a gente compartilhar conhecimento e experiência. E eu vou, antes de você se apresentar, Alessandra, eu vou fazer só uma confissão aqui. A princípio, eu ia disponibilizar essas consultorias para enfermeiros ou no início da carreira ou já na metade. Quando eu vi seu comentário, e logo você vai falar aí, eu pelo seu entusiasmo, eu já vi você praticamente vislumbrando, já quase uma enfermeira atuante, né? Você forma esse ano, não é isso? E aí, Isso. o que eu pensei? Você me fez refletir no entusiasmo do seu comentário. Eu pretendo até abrir também aqui para quem já está no último ano de faculdade, assim como você. Então, vai ser um teste hoje, para a gente ver se funciona, para ver se agrega para você. E eu pensei muito no meu último ano de faculdade. Tanta dúvida que eu tinha, enfim. É isso. Vou deixar você falar um pouco de onde você fala e principalmente quais suas principais dúvidas para a gente iniciar. Não te enviei um formulário, então eu estou aqui com um caderno de anotação. Você vai falando, eu vou fazendo alguns rascunhos aqui e a gente vai desenvolvendo o bate-papo, beleza? Beleza. E eu estou aqui também com meu caderninho de anotação para anotar, quero absorver tudo que você vai dizer. Bom, Então, eu moro em Tubiara, Goiás. E eu nem sei quando foi que eu acessei o seu canal, mas eu vi esses dias, chegou uma mensagem para mim, aí eu olhei, mas eu tô inscrito nesse canal, deixa eu ver mais o que ele estava dizendo, porque, igual você falou, eu estou no último ano da faculdade, né? E esses anos passou tão rápido que eu nem pude perceber quando passou. E eu estava trabalhando,
cuidando de casa. Então, assim, eu não tive tempo de formar minha carreira, de fazer um planejamento de uma transição de carreira. Então, por causa disso, eu fiquei. Aí, quando chegou agora, que eu mudei de cidade, porque meu marido foi transferido, e aí eu fiquei assim, e agora, né? Eu cheguei agora aqui, mas assim, é como se fosse, estou conhecendo a enfermagem agora, embora eu já passei pelos estágios, mas assim, o estágio a gente viu muito a técnica, mas eu quero com você agora, Patrick, é abrir minha mente. Eu acho que quando a gente consegue abrir a mente, entender aonde a gente está, né? E eu sei aonde eu estou, por exemplo, fazendo curso de enfermagem. Mas eu tô aqui só nesse mundinho aqui do curso de enfermagem. Eu quero ver mais além e eu sei onde eu quero que eu chegar, mas eu quero que você me ajude nesse processo. Então, pode falar. Não, só uma pontuação, você está morando em Tubiara, né? Aham, isso. Durante a pandemia, você deve ter visto meu primeiro vídeo, né? Ainda na última empresa que eu estava, na MH Especialidades, eu cheguei a atuar aí em Tubiara. Eu esqueci o nome do hospital, porque são muitos hospitais, se não me engano, é São Marcos. Um hospital Isso, que aham, tem uma aham, UTI de campanha aí, né? aham, isso. Essa UTI é do grupo que eu estava. Eu cheguei aí no hospital na fase de implantação da UTI. Na época eram 20 leitos, eu acho que agora já foi para 30, se não me engano, ou está em 20 ou vai para 30. Uhum, Então, Itumbiara é uma cidade de médio porte, de grandes possibilidades. Inclusive aí já na área de UTI. A empresa, acredito que vai continuar, começou com um bom trabalho aí. É a Intensicare, o nome da empresa. Quem sabe você consiga aí uma continuidade depois de formar, uma extensão aí do uhum. estágio, enfim, não sei como está lá. Para mim aqui é muito novo, porque assim, eu cheguei, estava começando o início da pandemia, né? Então eu não conheço aqui direito, eu andei muito pouco, eu me resguardei bastante, então assim, eu não conheço aqui para dizer assim, essa é uma das minhas preocupações, né? Eu não conheço, eu vim de um lugar onde eu já estava 10 anos trabalhando como funcionária pública, na área da saúde, não era, não, na assistência, mas administrativo, mas lá então assim, eu já estava em casa, eu já me sentia em casa. Mas vir para cá é tudo tão novo, vou ter que conquistar um caminho. Lá eu acredito que, embora no meu serviço, eu tentei fazer a diferença. Eu gosto de fazer a diferença onde eu estou. Eu não gosto de entrar num lugar e sair e deixar do mesmo jeito que eu encontrei. Eu quero deixar uma luz, eu quero deixar um brilho, eu quero deixar alguma coisa especial. E lá eu tentei fazer isso. Embora depois, até no decorrer da nossa conversa, eu vou explanar uma preocupação minha. Então, assim, eu ainda não conheço aqui para dizer. Aí é bom você ter alguém que saiba como que a cidade funciona para mim, porque assim, o que eu percebi é que todo mundo está falando assim, é por causa da pandemia. É como se meio que eu notei que meio que parou. Eu vejo muitas coisas acontecendo e aqui parou, e as pessoas continuam falando, não, mas é por causa da pandemia. Eu vejo que não é só por causa da pandemia, é mais por causa da mente das pessoas. Eu conversei com algumas pessoas, embora eu não conheça muita gente aqui, eu percebi que teve algumas pessoas já que simplesmente assim, não, o mundo acabou, acabou, sabe? Guardando com medo do que está acontecendo. Pode falar, desculpa, eu falo demais. Tranquilo. Inclusive, com o início do serviço da UTI no Hospital São Marcos, a ideia inicial era era uma UTI de campanha, um hospital de campanha para a pandemia. Porém, o hospital foi todo reformado, foi feito um grande investimento para a UTI, para a continuidade do serviço pós-pandemia. É o que eu sei. Então, ou seja, realmente não parou tudo, né? Maravilha, maravilha, A saúde vai continuar depois da pandemia. maravilha. Aí você estava falando duas coisas aqui que eu anotei. Primeiro, você falou de transição de carreira. Queria saber o que você pensa em fazer, o que quer dizer transição de carreira. E também você disse que pretende abrir a mente e já sabe mais ou menos onde quer chegar. Fala um pouco mais sobre onde você espera chegar e o que Então, significa essa transição. como eu estava lhe dizendo, lá eu morava em Lusiânia, né? Então lá era funcionária pública. Mas até ontem você falando na sua live, você falando assim, que às vezes aquela ilusão que às vezes a gente tem de que o funcionário público vai trazer uma certa. Vai ser bom.
A gente tem muita ilusão. Não, passei no concurso público, minha vida mudou. E eu tinha muito isso. Eu trabalhei para que eu passasse num concurso e falei assim, não, minha vida vai mudar. Quando eu cheguei lá, eu me deparei que era aquilo ali. Eu não tinha para onde crescer. E isso me frustrava muito, isso me deixava muito chateada, porque eu queria crescer, eu sei do meu potencial, sem. Às vezes a gente diz que elogio da boca própria não é elogio, né? Mas eu conheço as minhas qualidades, eu sei do aonde é que do que eu sou boa. Então, às vezes, eu ficava muito limitada. Eu falei, não, eu quero mais para mim. Aí eu tinha terminado minha primeira graduação, que foi em pedagogia, só que eles falaram assim, não, pedagogia aqui não adianta nada para você, não aumenta salário, não dá um aumento, não dá uma promoção, você não pode fazer nada. Eu fiquei, gente do céu. Então, quer dizer, eu estudei, eu quero continuar, né, tendo essa estabilidade, que um dos meus valores é estabilidade, eu quero ter estabilidade, mas esse serviço não me proporciona isso. E eu comecei a ficar tão infeliz e frustrada com aquilo ali, que eu já não estava mais produzindo como eu devia produzir. E aí foi quando, no caso, eu ganhei uma bolsa para mim fazer a enfermagem. Enfermagem eu me identifiquei, eu gosto também, porque eu gosto muito de estudar, então eu me identifiquei com a enfermagem, não, eu vou fazer enfermagem até justamente buscando um plano de carreira. Eu queria passar por um outro nível, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer a faculdade nesse serviço aqui, e o que estava me dando agora um brilho para continuar naquele serviço era justamente estar fazendo a faculdade. Porém, eu falei assim, eu vou sair daqui, a minha intenção era, vou pegar, terminar aqui, converso com o meu gestor, tento, no caso, quando a gente deixa, não é trancar, pede licença, né? Licença do serviço, para mim tentar conquistar essa nova trajetória de enfermagem. Só que aí o meu marido foi transferido para cá. E eu não fiz, então. Não terminei, não tinha terminado a faculdade. E eu não fiz o segundo plano, porque já que eu queria o primeiro plano, era pedir licença do serviço para trabalhar lá, eu não fiz, por exemplo, outro plano de investimento, eu não fiz uma. Não trabalhei a minha empregabilidade. Então agora eu estou aqui assim, bom, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu não trabalhei minha empregabilidade, eu saí do meu serviço porque era uma coisa que eu queria. Aí, mas cheguei aqui em Tubiara, eu até pensei de arrumar o serviço de professora, deixei alguns currículos, não consegui. Falei, o que que eu vou fazer agora? Porque eu também não me contento, né? O que que eu vou fazer agora? E aí foi quando eu comecei na faculdade eu havia conhecido um tratamento alternativo, que é a auriculoterapia, e comecei então a trabalhar nesse processo, mas ele não está dando o retorno que eu espero. Ele não está dando o retorno que eu espero aqui. Então, essa transição de carreira é justamente assim. Eu agora preciso trabalhar, mostrar quem eu sou aqui em Tubiara. Embora eu sou estudante, eu preciso mostrar para as pessoas quem é a Alessandra. Lá, algumas pessoas me conhecem. Bom, era uma funcionária pública, uma pessoa criativa, uma pessoa resiliente, mas aqui ninguém me conhece. Então, essa é a transição de carreira que eu estou buscando agora. Que as pessoas venham me conhecer a Alessandra multifacetas e que quer trabalhar na área da enfermagem. E o que eu espero? Na verdade, assim, pensando para mais um pouquinho longe, eu quero, na verdade, ter a liberdade financeira. Falando, eu quero liberdade financeira, eu quero poder até empreender, no caso, com a enfermagem, mas eu não sei para que lado seria empreender. Para que lado seria? Ok, então vamos lá. A primeira, uma pequena correção aqui, um feedback do que eu penso em relação Tá. a autoelogio, né? Da boca. Eu sugiro você não acreditar que elogio da própria boca não vale, porque o que eu penso é que ele é o principal, Ah! porque às vezes Uhum. a gente não recebe elogio, principalmente na correria do mundo de hoje, as pessoas muito Uhum. egocêntricas, às vezes egoístas, muitos líderes esquecem de elogiar
E aí, se a gente não tem a autoavaliação, auto-feedback, auto-elogio, às vezes a gente pode parar no meio do caminho. Então, não pare por conta disso. Desde que você tenha o pé no chão, né? Consciência. A gente também não pode Uhum. viver em outro mundo. Mas percebi que você é uma pessoa firme, você é uma pessoa consciente das coisas e continue fazendo esse exercício. Enquanto não fizerem com você, faça, que uma hora vem. Ok. Você falou que ainda não é conhecida aí na cidade, não é conhecida na sua área. Eu também não sou conhecido no meu novo desafio. Apesar de já ter gravado alguns vídeos, enfim, principalmente lá no YouTube, Facebook. Aqui, por exemplo, onde a gente está, quase ninguém me conhece ainda. Uhum. Qual que é o meu combustível? É a missão, é o meu propósito aqui, independente das pessoas ainda conhecerem ou não. Você é uma pessoa que já passou a conhecer. Uma pessoa, para mim, já me motiva. Então, em breve aí, uma pessoa vai conhecer seu trabalho. Só Uhum. precisa da primeira. Depois da primeira, você só precisa da segunda. E aí É vai, verdade. né? Segunda, terceira. Você falou aqui que não teve retorno ainda no seu trabalho a palavra é auriculoterapia, o termo certo? É, auriculoterapia. É aquela é um pouco parecido com a acupuntura, mas não é, né? É aquele negócio dos É. pontos Uhum. incentivo dos Isso. pontos na Uhum. orelha. Isso. Não usa agulha, não é isso? Ou Ele usa às usa vezes? também, usa. Pode usar também. Pode usar também. Ele é Fala um um, pouco aí, só para contextualizar para quem for tá. assistir também. A auriculoterapia, ela vem da medicina chinesa. E ela é um microsistema, e ela é independente da acupuntura, mas ela também semelhante também. Então, o que que ela visa? Ela visa tratar mais de 200 tipos de doenças por meio do pavilhão auricular. Aí as pessoas, mas como é que isso pode acontecer? Então, acontece porque os nervos, né? Nossos nervos, o nosso cérebro está conectado no corpo todo. Às vezes a gente imagina o cérebro só como se fosse um, um órgão, mas que está só num lugar só, né? Não, ele está espalhado pelo corpo todo. E por meio, então, da orelha, eu consigo chegar a essas terminações nervosas. E é como se ele chegasse assim no seu cérebro e falasse assim: olha, Patrick, vamos dizer, tem um ponto, vamos dizer que você está com problema no estômago. Então, tem alguns protocolos que é realizado. Então, ele chega é como se chegasse no seu cérebro devagarzinho e falasse assim: ó, Patrick, acorda, porque o seu corpo não está trabalhando, o seu cérebro não está de uma forma união com o seu organismo. Então, ele vai acordar você e vai fazer com que o seu cérebro capite, então, igual, por exemplo, a dor. A dor não é necessariamente eu tenho a dor no dedo, né? A dor é no cérebro, mas repete aqui no caso do meu dedo. E a mesma coisa, às vezes, o meu sistema ele está interligado com a minha orelha. Então, por meio do pavilhão auricular, eu consigo, então, tratar doenças e restabelecer a saúde. Eu conheci ele até na faculdade, quando fazendo medicinas alternativas, e eu estava com muita dor na lombar, e por meio de 2 tratamentos passou. Falei, meu Deus do céu, que isso aqui é um agora, porque eu já vinha tempo tomando medicamento, sentindo dor e nem podendo parar, né? Porque estudando, fazendo estágio, trabalhando, cuidando de casa, não tinha tempo para ficar, ai meu Deus, eu tô com dor, não. Vai arrastando mesmo, vai lá, levanta aí, vamos lá. E aí, por meio da auriculoterapia, eu consegui, assim, hoje, bem dizer, eu não tenho mais dor lombar. Falei, nossa, esse negócio é surpreendente. Eu vou estudar mais, e foi o que eu fiz. Então, que é bom fazer algumas perguntas, né? Não só na resposta literal, mas também em algumas entrelinhas dá para pegar muita coisa. Agora eu vou falar um pouco aqui. Você disse que busca estabilidade, plano de carreira. Você se acha criativa e você é, porque já no final da faculdade, ainda sem oficialmente estar atuando como enfermeira, você já está pensando lá na frente. Você busca liberdade financeira. É muito interessante ter essa coragem logo no início de falar eu quero liberdade financeira, Eu porque quero. hoje em dia a enfermagem é
é moldada para trabalhar só por missão e só por amor. A gente vê isso, inclusive, na faculdade, né? Na faculdade não tem nada que incentive a criatividade, nem empreendedorismo. Você falou aí da questão do empreendedorismo, plano de carreira. Não tem mesmo. Não tem. Então, a gente é induzido à questão do altruísmo, que não tem nada de errado. Porém, altruísmo não paga boleto, né? E Ah, também não realiza outros sonhos, só realiza um, que é o sonho de servir. Porém, para a gente servir mais, impactar mais, realizar mais e ter outras conquistas, a gente precisa de um combustível que é o dinheiro. Então, achei bacana você falar que quer liberdade financeira e assumir isso. Isso, você falou aí da questão da mentalidade no início, né, que quer abrir sua mente e tal. Continue abrindo sua mente nesse sentido, que você já está num bom começo. Uma dica, uma opinião em relação a plano de carreira. Eu acho que você deve seguir essa linha da auriculoterapia. Primeiro, das perguntas que eu fiz aqui, né? Não só para conhecer a auriculoterapia um pouco mais, mas também para conhecer sobre você. Você falou com muito domínio, muito entusiasmo e o principal, você já foi transformada por ela, é, né? Você tinha verdade. uma dor. A gente conhece as coisas ou pela dor ou pelo amor. Você Uhum. conheceu pela dor, você não tem mais essa dor lombar, você fala com muito entusiasmo, tanto, eu acho que um pouco pela questão da pedagogia, você tem facilidade de comunicação, mas nesse caso aí, principalmente pela transformação que você teve. Então você tem as duas coisas. Você tem a história, você já passou por isso, você tem o seu depoimento, então você já pode falar pela dor, e você pode falar também pelo amor, que é o brilho nos olhos que você tem, o entusiasmo que você tem ao falar disso. Por que eu falo que é como dica, né? Porque uma faca de dois gumes. Ou você pode ir para a enfermagem integral e querer fazer tudo, que é o mais. A tendência inicial é a gente sair, querer fazer tudo, para conhecer tudo, porque a gente sai cru da faculdade, etc, etc. É um caminho, abraçar o mundo. E o outro é ser específico. Se você tem interesse em um plano de carreira, se você quer empreender, empreendedorismo, para mim, é encontrar uma área, depois encontrar um nicho e agir nesse nicho. Conhecimento é uma coisa, conhecimento é você conhecer o máximo de coisas possível para agregar para a sua área, para agregar para onde você está atuando. Agora, empreender é mais fácil quando você empreende no nicho, numa área. Se você não se importar em abrir mão de algumas coisas e querer focar, se for o seu sonho, eu faria isso. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde hoje já incentiva as PICs, né? Práticas integrativas complementares à saúde. Hoje são Uhum. 28. Da vez que eu li sobre elas, eu acho que a auriculoterapia ainda não está inserida, mas a acupuntura sim. Da computadora. Eu Ainda estou não. fazendo, tô terminando outro curso de auriculoterapia e vou começar um de acupuntura agora. E você falando justamente dessa questão de para ir nesse nicho, foi justamente o que eu pensei. Eu até comecei, então, aí o que eu fiz, né? Falei assim, vou pegar, enquanto eu estou estudando mais sobre a auriculoterapia, aí eu montei um blog, e aí a minha intenção era de falar geral. Aí depois eu tive até uma ajuda da Priscila Quaresma, que é uma enfermeira que também está iniciando um projeto dela agora lá em Lusiânia. E aí ela era a coordenadora do curso, eu conversando com ela, ela me deu também uma consultoria assim, voltada para essa questão de negócio. Achei bem interessante. Só que assim, aí tá. Aí eu peguei e montei, aí eu já tinha montado antes um blog. Por quê? Aí eu deixei geral. Quando foi, ela falou, não, deixa um nicho, ela falou para mim, né? Traz para um nicho interessante. E aí eu me identifiquei um pouco, assim, eu quero trabalhar com mulheres. Aí depois do nicho dele, aí eu falei, não, vou pegar e trabalhar com gestante, porque eu também tive, eu acredito, olhando hoje, né, pelo andar da carruagem, me conhecendo, eu passei por um momento muito triste de depressão pós-parto, né? Então, eu falei assim, eu queria ajudar as mulheres nesse processo da gravidez, porque a gravidez, às vezes, mesmo você desejando a gravidez,
ela mexe tanto com seus hormônios que você fica tão, às vezes, tão triste, você fica assim, meu Deus, eu tô triste, e você fica com medo de passar pro bebê, e aí muitos médicos vêm com medicamentos, e a gente sabe o que os medicamentos podem fazer com as crianças. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar nesse nicho. E foi o que eu comecei a fazer, de mais ou menos de julho para cá, foi trabalhar nisso. Só que, igual eu falei para você, não está tendo retorno. E aí é onde que eu estou frustrada, porque eu falei assim, então eu preciso agora buscar. Estou tendo satisfação no que eu estou fazendo. Estou trabalhando dobrado. Às vezes a pessoa fala assim, tá trabalhando em casa? Hoje, tipo assim, hoje de ação você não trabalha, né? Tipo assim, acho que a gente não trabalha. Estou trabalhando o dobro. Só que o que eu preciso nesse momento, até para me ajudar na faculdade, é o financeiro. E aí, por isso que eu preciso, então, arrumar alguma coisa relacionada a isso. E esse é um objetivo meu, de empreender, a juntar a enfermagem, a auriculoterapia, a acupuntura, trabalhar com mulheres. Mas eu estou vendo que esse é um projeto que ele não vai ser para agora, sabe? Devido à questão mesmo financeira. E aí eu preciso, então, ir pro mercado mesmo. Ou talvez eu tinha que, na verdade, voltar pro meu eu e trabalhar no meu negócio. Às vezes a gente trabalha para os outros e você, por exemplo, eu sempre gostei muito de vestir a camisa, né? Por exemplo, vou trabalhar, faz direito. Vai trabalhar, faz direito. E um exemplo, por exemplo, uma vez estava tendo lá na unidade onde eu trabalhava, e a gente estava com um grupo da gestante, né? Aí eu fui lá, conheci uma senhora que costurava em Brasília para ONGs, onde fornecia enxoval. E eu conversei com ela, e aí, nesse pacto todo, ela conseguiu que ela trouxesse enxoval para a gestante lá da unidade. Então, ficou sempre trazendo. Outra, aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gestante precisava uma foto, vamos fazer um book para essas gestantes, vamos ver. Aí todo mundo olhou assim, tipo assim, né? O não você já tem, né? Falei assim, acho que eu vou lá. Aí eu fui lá numa empresa de fotografia, conversei com o dono, ele foi lá, falou, não, eu sorteio, dou para vocês um e-book para gestante. Então, quer dizer, eu sempre gostei disso. Mas sabe uma coisa que me deixava revoltada, Patrick? De verdade? Vou falar para você assim, acho que é uma coisa que eu nunca nem falei alto. A minha revolta é quando você move. E eu não movia para. É porque é de mim mesmo. Eu queria ajudar, eu queria fazer a diferença. Mas eu acho injusto depois dizer que todo mundo fez. Tipo assim, sabe, na hora da foto, você gasta sua gasolina, você gasta seu tempo, você gasta todas as suas energias, você vai lá convencer a pessoa. E quando chega lá no final, aí simplesmente diz assim para você assim, oh, a equipe fez tudo isso. Eu olhava assim e falei, gente, cara, eu não estou sendo reconhecido no salário, eu não estou sendo na promoção de carreira e nem elogio eu não vou ganhar. Então, às vezes, eu seria até. Vai, fala, Patrick. Acontece. O que eu tenho para dizer sobre o último ponto é o seguinte: eu acho que o principal combustível é o auto-reconhecimento. De novo, não esperar reconhecimento das pessoas. Se o seu propósito é a longo prazo mesmo, é genuíno mesmo, não espere reconhecimento agora. No mínimo, o que você pode ganhar? Você pode ganhar aprendizado com isso e mais experiência. Então, faça sempre sem esperar nada em troca. Depois que eu aprendi que o mundo não me deve nada e eu não preciso esperar nada do mundo, das pessoas, eu realmente não espero nada das pessoas. Eu Uhum. espero só crescimento. O mundo não me deve Então, nada. não deixe essas coisas apagar seu brilho. De vez em quando você desanima, né? Esse aí foi É. um ponto, você já ia desanimando pela falta de reconhecimento. Um pouco mais cedo aí você falou que as pessoas não elogiam, que você fica preocupado em se autoelogiar. Não se preocupe com isso, não. Eu acho que você só não precisa, e me parece que você não faz isso, você só não precisa se autoelogiar, né? Se elogiar em público. Porque é as pessoas quem devem perceber mesmo o seu valor, o seu resultado. Só acho que não precisa você falar. Agora, para Uhum. você mesmo, você deve falar assim. Voltando um pouco para a questão da área aí de auriculoterapia e também para a sua necessidade de caixa rápido, né? Para terminar a Uhum. faculdade.
O curto prazo é uma urgência. Infelizmente, a gente precisa pagar boleto, enfim. Uhum, Se você acha que não está dando retorno agora e você precisa terminar a faculdade, está no seu planejamento, está no seu propósito, talvez você deva abrir mão um pouco neste curto prazo pela questão financeira. Se a questão financeira é prioridade hoje, né? Se você não tem outro meio de conseguir, se você precisa agora, talvez seja a hora de você fazer o que é preciso fazer e não o que você gosta tanto de fazer. uhum, O que for preciso fazer para você terminar a faculdade, aí vai das possibilidades que tem aí, do que tem no seu campo, do que tem na sua área, se o principal agora é terminar a faculdade. uhum, Agora, se você acha que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco mais agora de médio e longo prazo, porque curto prazo, conseguir um emprego, conseguir salário para terminar a faculdade é uma coisa relativamente simples. O mais complicado é viver de propósito, é tocar um projeto, tocar um plano de carreira, enfim. Em relação a isso, algumas coisas já foram faladas aí, né? Você tem a sua transformação, você tem a sua experiência, você até especificou um pouco mais, trabalhar só com mulheres e com gestantes, coisas que você já passou. Eu, nas minhas pesquisas que eu fiz com nossos colegas enfermeiros que já atuam, que fazem, né, coisas paralelas, que estão trabalhando de forma autônoma, que estão empreendendo, eu não conheço ninguém, pode até ter, talvez você até conheça que está nessa área. Eu não conheço ninguém que faça isso tão específico igual você pensa em fazer. Então, imagina aí a quantidade de pessoas, né? Só no Brasil, 200 milhões de pessoas que usam a internet, não sei se você pretende fazer, você disse que tem um blog, então você tem uma queda aí pela internet. Pessoas que usam a internet são 100 milhões. Mesmo que você tenha concorrência, que é até bom, né, ter concorrência, porque você vai conhecer o que elas fazem, você vai saber o que elas estão pesquisando, o que elas estão vendendo, o que elas estão ofertando, enfim, já dá para moldar aí. Mas independente disso, olha a quantidade de pessoas de possíveis clientes que você tem. E você tem tanto pela dor, de novo, que é o que você já passou, ou o outro lado, que é da oportunidade, né, que é pelo amor, que é saúde. Você falou aí de restabelecer a saúde. São 200 tipos de doença que a auriculoterapia pode reverter, pode melhorar, pode atuar, pode complementar de alguma forma, enfim. E sem falar da doença, que às vezes eu sei que tem gente que vai pela dor, mas tem gente que, muita gente quer fugir da doença, não chegar até a doença. Então você tem uma gama de coisas para falar. Você pode começar ou pela internet, você já disse que tem um blog, não sei se você tem mídias sociais também, enfim, falando da sua história, né? Sua história já é boa. Muitas pessoas podem se identificar. A curto prazo, aí mesmo onde você está, em Tubiara, não sei se você atende só em casa, se tem parceria com consultório, se você vai na casa das pessoas, enfim, você transformando uma pessoa de forma integral, genuína, enfim, com valor mesmo, né? Agregando valor, independente do que pode vir pela frente, porque é só uma pessoa, às vezes a gente desanima, não tem público, não tem. Essa uma pessoa ela vai falar para outra, se ela for muito bem transformada, na verdade ela vai falar para umas 10. E você mesmo, só o seu documentário, digamos assim, o seu depoimento, melhor dizendo, já dá vontade de conhecer mais, para te falar a verdade. Se tivesse mais tempo, eu queria ouvir mais sobre o que você fez, enfim. Se eu fosse consultor nessa área de negócios, enfim, de empresa e tal, ia fazer N perguntas para você e baseado nessas respostas já dava para montar aí um dossiê de um pequeno projeto nessa área, só com a sua história. Sem falar com as pessoas que você já atendeu, com as histórias de clientes que talvez você tenha, não sei se você tem depoimento, enfim, mas você mesmo pode contar, olha, atendi tal pessoa que tinha isso, hoje ela tem isso. Ela tinha tal doença, hoje não tem mais. Ela, né, alguns benefícios que já gerou. Então, não só doença, mas restabelecer a saúde. Você
já se reconhece dessa forma, percebi. Eu, no seu lugar, faria duas coisas, resumindo. Buscava alguma coisa para não tirar o seu oxigênio, para você não ter que parar a faculdade, já que é isso que você quer. E, em paralelo, já começava a atender um cliente, depois dois, depois três, depois quatro, ia montando sua gama. Se você parece que você não pretende mudar de Itumbiara, quem sabe você já começar a ter uma coisa fixa aí, ou clientes fixos, ou quem sabe atender fisicamente. E é isso. Eu prefiro de forma autônoma clientes fixos, onde você possa ir atender em casa. Não sei como é a legislação para isso, mas é relativamente simples, na minha opinião, até porque são só terapias complementares, não tem tanto. A terapia chinesa, a medicina chinesa está trazendo muita coisa para cá, pouca gente está aproveitando isso. E eu, se fosse trabalhar de forma autônoma mesmo, na área de assistência, com certeza eu escolheria as práticas integrativas. Eu sou entusiasta nessa área, e yoga, principalmente yoga. Eu sou um iniciante, né? Eu sou só entusiasta, não sou profissional ainda, mas foi a área que eu mais me identifiquei para a minha saúde, para o meu bem-estar. Eu estou na área ali ainda na fase de alongamento. Mas eu já estudei muito sobre a teoria do yoga. E, para mim, eu acho que aqui eu vou aprofundar. Mas tem N aí, né? Tem dezenas. Só aqui no Brasil já tem 28 reconhecidos. Yoga, cultura, enfim. E você está antecipando isso, né? Você está, enfim, está pegando a onda, pegando a crista da onda. Eu começaria com um cliente. Enfim, vou devolver para você perguntar mais coisas aí, falar o que mais você pensou e anotou aí. Sim, eu quero saber o seguinte: como é que eu posso fazer então para que, visto que eu aqui, né, não tem o que indique, né? Ok, quem me indique, não conheço ninguém para ter um cargo de confiança, igual às vezes, infelizmente, por exemplo, às vezes na saúde pública tem muito aquele cargo de confiança, né? Infelizmente. Era uma coisa que era para ou haver um processo seletivo, um concurso, né? Uma entrega de currículo e não tem. Como é que eu faço, então, para que eu possa agora já ir entregar? Porque, por exemplo, eu estou entregando, mas eu não estou vendo nenhum retorno, nem para me chamar para uma entrevista. Como é que eu posso conquistar o meu primeiro emprego? Então, né, assim, não seria no caso de enfermagem, porque eu ainda não terminei, né? Embora eu já fiz os estágios. Mas, assim, eu não sei se eles olham para o meu currículo e pensam assim, nossa, ou não é nada, ou eu não sei o que estão olhando para o meu currículo e vendo, porque eu entrego e não tá tendo um feedback, assim, para mim. Certo? Você não tem curso técnico não, né? Não, não tem. Tá. Eu já recebi em 10 anos aí de área de contratação em enfermagem, inúmeros currículos. Não sei como está o seu. Eu acho que a maioria é generalista. Antes de falar do currículo, eu acho que mais outro feedback, deve esquecer essa questão de que é sempre quem indica. Hoje as empresas estão caindo a ficha para profissionais com competência, mesmo que não tenham experiência na área, mas muitas empresas estão buscando competência. Eu citei o exemplo de uma que está aí, no Hospital São Marcos, pode ser até uma para você ir lá levar currículo. Lógico que ela contrata mais assistencialmente, né? Por enquanto você ainda está na área administrativa, talvez você tenha que procurar mais empresas, uma maior gama de empresas que para ter mais chance de contratação administrativa, porque 90% das contratações das empresas hospitalares são assistenciais. Eu acho que vou primeiro esquecer a questão do QI e
fazer uma pesquisa, no seu lugar, eu faria uma pesquisa aí na cidade de quais as empresas que tem e qual que é a proposta de valor delas e o que que você pode agregar para essas empresas. Você já ouviu falar na matriz SWOT? Hum. SWOT. São os termos em inglês que querem Ah, sim. dizer, né? Uhum. Forças e fraquezas, seriam suas Uhum. forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Ela é para ser feita ou para uma pessoa em separado ou para uma empresa em separado. Eu desenvolvi uma técnica minha, só eu que penso nela, mas eu acho que funciona. Para mim já funcionou na minha análise. Sugiro você fazer ela mista de você com a empresa. Como que seria na prática? Você imaginar, exemplo, o Hospital São Marcos aí que a gente já falou. Uhum. Ele faz muitas contratações. Então, eu acho Uhum. que quem gerencia é uma empresa INTS. É uma empresa, é uma OS que faz gestão em saúde. Uhum. Então, pegando esse exemplo, o que essa OS de gestão em saúde faz aí? Ela terceiriza uma, uma atuação que seria do governo do estado e ela tem que gerar mais valor do que o estado, porque senão o estado não tinha interesse em contratar essa empresa. É só essa. Na verdade, não é nem uma empresa, porque é sem fins lucrativos, então é uma OS. É uma organização social. O que uma organização social geralmente faz? Tem que gerar valor sem fins lucrativos. Tem que gerar mais valor do que o Estado faria. A grosso modo, o que você poderia agregar nesse exemplo aí dessa organização social? Primeiro, estudar sobre essa organização social em específico. Pegaria o site dela e destrinchava onde que ela atua. Eu sei que ela atua em outros estados também. Onde que ela atua, a que ela se propõe, o que ela faz. Deve ter até o modelo de contrato dela com o estado na internet. No seu lugar, eu destrincharia esse contrato para saber para que ela se propõe, qual é a proposta de valor dela, qual que é a missão, qual que é a ideologia. E aí você tentaria encontrar dentro dessa missão, dentro dessa ideologia, algo que você realmente valorize, que está linkado com seus valores. Isso pode te fortalecer muito no momento de entrevista. Voltando lá para o exemplo que eu estava dando das entrevistas, eu já contratei muito por competência. Inclusive, eu fui contratado só por competência, eu não tinha experiência na época. E já contratei muito por competência, sem QI e sem experiência. Porque eu via nas pessoas uma oportunidade de agregar valor, enfim, de crescimento, tanto para a empresa quanto para ela. Então, voltando para a matriz SWOT, quais são suas forças e quais são suas fraquezas? Eu já vi muitas forças aqui, até anotei. Criatividade, resiliência, autovalorização, você é uma pessoa determinada, você tem boa comunicação, você pensa a longo prazo. Suas fraquezas, algumas que eu identifiquei aqui. Legal, mano. Às vezes você desanima com o externo. A questão externa pode te desanimar. Falta de reconhecimento pode te desanimar. É. Então, faz um exercício para que isso não chegue a te desanimar na hora da seleção. Na hora da seleção, não chega a comentar isso. Por exemplo, quando você for falar daquele projeto que você fez lá, das fotos, enfim, nunca comente que você parou de fazer porque você não foi reconhecido. Fala só da parte positiva e do que você aprendeu com isso. Voltando para o exercício aí, desse exemplo. Você encontrou, então, uma empresa. Sugiro você fazer isso para muitas empresas, tá? Mas vamos supor que seja essa aí, já que a gente começou falando desse exemplo do INTS. Você encontrou as suas fraquezas e as suas forças. Coloque as suas forças no seu currículo e já prepare para fazer isso na sua apresentação. Quais são as ameaças e as oportunidades para a empresa? Aí você não vai fazer para você, não. Por isso que eu sugeri a SWOT mista. Fraquezas e forças que são internas vai ser para você, oportunidades e ameaças são para a empresa.
Quais as ameaças que essa empresa tem aí? A ameaça que ela tem é não cumprir para que ela foi contratada. Possivelmente perder o contrato, não entregar os eventuais indicadores que ela que ela se propôs a entregar, não entregar os resultados para quais ela foi contratada. Dentro dessas ameaças, o que você pode oferecer na sua experiência? A gente nem falou, eu nem falei aqui da questão da pedagogia. Olha o tanto de oportunidade que você pode ter, olha o tanto de coisa que você pode agregar, mesmo que as empresas não esperem isso, só com a questão da pedagogia. Tanto que você, na sua atuação, não sei se é bom colocar isso no currículo ou não, é pedagoga. E a pessoa pode falar, mas se ela é pedagoga porque ela está querendo trabalhar, que tem gente que tem até preconceito, ou pode achar que você está até acima do cargo. Mas na questão do currículo, eu não me preocupo nem tanto com as coisas que tem lá. Eu acho que deve ter o mínimo possível, na minha opinião. O currículo deve ser resumido, de preferência em uma página, para mim. Porque as pessoas não têm tempo para ficar lendo páginas e páginas. Eu acho que você deve colocar só o que pode agregar valor para aquela instituição. Suas forças que pode agregar valor para a instituição e o que você acha que ela pode ter de fraqueza, você coloca lá como proposta de valor. É como se você fosse montar uma empresa e você ia colocar as suas soluções. Vou fazer uma metáfora aqui, né? No currículo, se você pudesse colocar Alessandra, no seu sobrenome, um exemplo, Oliveira, que é o meu sobrenome, né? Não sei se é o seu. Alessandra Oliveira Soluções, por exemplo. Você não precisa colocar isso no currículo, mas dentro dele você precisa colocar as soluções que você oferece. E não exatamente o que você fez, não exatamente a sua experiência, não exatamente o seu curso ou cursos extracurriculares que você fez. Para mim, tem que ser as soluções. De preferência que você tenha oportunidade de entregar pessoalmente para quem contrata. Você pode chegar lá e fazer algumas pesquisas, enfim, para a pessoa ver esse mesmo brilho que você demonstrou aí, para que ela possa ver lá. Porque na teoria não dá para analisar um currículo a fundo. Mas se você mostra tanto a prática quanto a teoria e dentro de uma conversa de elevador, não que na prática seja no elevador, mas é porque tem uma teoria que fala que no elevador, na conversa de elevador, você tem 30 segundos no máximo de tempo para vender seu peixe. E aí é o tempo que você vai ter para entregar o currículo. Olha, eu sou a Alessandra, me propõe a tal, gostei da empresa, eu estudei, eu fui no site, tal, eu vi que vocês se propõem a isso, me identifiquei muito com o valor tal que vocês têm, ou com os valores tais que vocês têm, eu também valorizo isso, estou aqui em Tubiara com tal propósito, meu propósito é entrar na empresa de vocês para agregar isso. Resumidamente falando, você pode contar um pouco da sua história em poucos segundos e, de preferência, você conseguir encaixar o que você pode agregar aí em alguns segundos também. E sem insistir muito. Está aqui o meu currículo. Gostaria muito de contribuir nessa área com vocês. Eu acho que eu posso agregar. E aí a pessoa pode falar, nossa, mas ela já sabe até para que a gente se propõe, sabe até quais são os nossos indicadores, tem alguma coisa diferente nela. Era o que me atraía quando eu fazia seleção de currículos. E aí, com essa autoconfiança que você tem, com essa resiliência que você tem, com esse brilho, eu acho que você vai se sobressair. E faça isso com muitas empresas. E não deixe de continuar desenhando o seu propósito futuro. Sua empresa, quem sabe uma empresa, né? Mas não pensa em empresa, não. Pensa no que você falou de empreender. Pensa só na sua autonomia mesmo, no seu empreendedorismo, na sua liberdade financeira, que você vai ter. Quem pensa assim logo no início e começa a trilhar o caminho, porque o importante não é nem a velocidade. Eu sei que hoje você precisa de velocidade financeira. Aí você vai ter que buscar paralelamente. Mas em relação ao que você pretende viver, ao seu propósito, aí o importante não é nem a velocidade, é a direção e a consistência. Se em paralelo a isso você encontrar um cliente
depois encontrar o segundo, depois encontrar o terceiro. Mesmo que demore o tempo que for, vai chegar uma hora que isso vai ficar exponencial e aí você não vai ter tempo mais na agenda, vai ter que fazer de outras formas. E ainda bem que tem a internet para isso, porque quando a agenda está cheia, você pode usar a internet para fazer a escala, né? Escalabilidade. Mas enquanto isso, eu acho que você precisa de um cliente. Sua história você já tem. Falta o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, enfim. Não É sei para se eu mim respondi, buscar, mas pode continuar aí, complementar ou perguntar o que você. tá. Até para mim buscar cliente, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, me ofereci trabalhar voluntariamente numa unidade de saúde com a professora do curso, né? Falei, professora, me adota? Ela falou, sim, pode vir aqui, minha filha. Aí eu ia lá, ajudava ela e aproveitava e divulgava o meu trabalho. Eu fiz isso, assim, embora eu peguei no finalzinho agora de setembro, mais ou menos, fiquei pouco tempo lá, que eu só ia 2 vezes na semana, mas eu pretendo até, aí tirei essas férias uns dias para mim, mas eu pretendo voltar para continuar fazendo o meu marketing lá, né? Vender meu peixinho enquanto eu ajudo, né? Ajudo no atendimento, mas também divulgar meu trabalho. Então, uma das coisas que você falou muito, que eu vi no seu vídeo, eu achei muito interessante, foi justamente falando sobre a gestão, né? Gestão é uma das coisas que me preocupa muito, porque, igual você falou, a técnica a gente viu na faculdade, a gente pesquisa mais um pouquinho, mas eu amo lidar com o ser humano. Eu até falo assim, falando com meu marido, acho triste quando as pessoas falam assim, eu prefiro lidar com animais do que lidar com pessoas. As pessoas são tão fascinantes, são tão limpas, né? Eu acho lindo lidar com o ser humano. Mas vem os desafios também, né? E lidar com essa questão é o que me preocupa. Porque, embora, assim, eu estou aqui conversando com você, eu sou uma pessoa conversante, uma pessoa alegre e tudo, mas assim, eu não exerci ainda nenhum cargo de liderança. Então, eu fico preocupada de ter que exercer e não saber liderar de uma maneira, assim, eu já sei o que eu não quero fazer, né? Eu já sei que tipo de líder eu quero ser. Mas, assim, me preocupa muito essa questão da liderança, porque a gente não sabe, assim, muitas vezes na vida da gente, a gente lidera situações sem a gente nem perceber, né? E aí você vai levando. Mas quando você chega numa empresa, por exemplo, chega num determinado lugar e você já é colocada como tal, né? Isso gera expectativa para alguns, tipo, assim, opa, ela vai vir nos ajudar a resolver nossos problemas, gera expectativas de um lado, gera frustrações do outro, como eu vi muito assim lá, como eu fiquei 10 anos em Lusiânia trabalhando né, na unidade de saúde, eu vi muito profissional puxando o tapete um do outro, sabe? Puxando feio, assim. E isso é uma das coisas que me preocupa, sabe? Porque para puxar, eu vi assim, tinha muitos, mas para defender, não tinha. Então é uma das coisas que me preocupa, na questão da gestão, como fazer uma gestão de qualidade para que as pessoas que estão ali com você, elas acreditem nos seus sonhos, sabe? Sim, ok. Primeira coisa, de novo, acho que você não deve preocupar. E o líder é o seguinte: quanto mais você sobe no cargo, mais só você fica. Então, se Mas o você quê? está Que eu não lá no entendi? alto, mais só, solitária, você Ah, fica. entendi. Lamento te dizer. Mas uma vez que você já interioriza isso, quando você passa a não esperar nada das pessoas, nem reconhecimento, nem que as pessoas te abracem logo no início, isso fica tão natural que quando você age de forma genuína, quando você quer fazer o bem, isso passa a ser bem tranquilo. Assim foi comigo em 10 anos de liderança, sempre em cargo de liderança. Eu passei a ligar o automático nesse sentido e preocupar mais com meus valores. Valores até que na época eram até inconscientes, hoje eles já são conscientes, mas na época não. Como, por exemplo, comprometimento com o próximo, empatia com as pessoas, enfim, colaborar com o próximo. Naturalmente, isso vai solidificando sua liderança. Então, eu acho que você não deve esperar o cargo para isso. É o contrário, inclusive.
você já deve trabalhar a sua liderança, atuar nesse sentido antes do cargo. Você pode começar a sua liderança em casa, com seu marido, por exemplo. Até que ponto ele compra a sua ideia? Até que ponto ele comprou o seu projeto? Como que está seu poder de persuasão positiva nesse sentido? Vou te sugerir um livro, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Para quem tem interesse em trabalhar nessa teoria, porque a liderança, na verdade, ela é prática. Porém, uma teoria pode te ajudar aí em 10, 20% nesse percurso. Não vai te trazer uma coisa pronta, não. Mas vai te ajudar em 10, 20%. Você falou também de gestão. Gestão é uma coisa muito pragmática. Não tem como você fazer gestão de pessoas. Você só faz liderança de pessoas. As pessoas é quem vão gerir o que é de responsabilidade delas, o que está na descrição de cargo, o que você pode fazer é só mostrar. Mas são as pessoas quem devem executar isso. Então, eu acho que a forma mais simples de liderar é você saber onde você quer chegar. Vamos supor que você esteja atuando aí na sua empresa, você já começou a ter uma gama de clientes, você precisa contratar mais pessoas. Você tem que explicar qual que é o propósito, qual que é a dificuldade das pessoas, sempre explicar o porquê. Gastar muito explicando o porquê. Para plantar a sementinha na pessoa, para que ela... Eu dei o exemplo do seu marido, né? Explicar muito o porquê. Para que você faz isso? Por que você teve essa ideia? O que você pode fazer diferença? E aí deixar, na maioria das vezes, as pessoas agirem por si só. Você não vai conseguir controlar. Não vai conseguir fazer gestão de pessoas. Liderança tem que ser uma coisa muito natural ao ponto que você não perceba que você está liderando. Trabalhar muito internamente para que isso flua, né? Para que faça parte da sua essência. Eu não sei em que ponto você espera essa liderança, porque você falou aí que ainda não teve um cargo nesse sentido. Não sei se você já pensa num cargo de liderança, mas na prática, eu acho que você não deve pensar. Você deve agir onde você está, cavar onde você está. Eu vi uma teoria que a gente deve cavar onde a gente está mesmo. Você nunca vai achar um lugar perfeito. Você nunca vai ter certeza onde o ouro está. E se ficar esperando, você nunca vai começar a procurar. Então, é nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas mesmo. E você ter o seu propósito muito enraizado, ao ponto de você falar isso em 30 segundos para uma pessoa que você encontrar na rua e ela achar isso interessante. Você falou para mim, eu achei interessante. E olha que eu já li um pouco sobre as PICs e tal. Você falou que eu fiquei pensando, falei, nossa, tanta coisa que pode fazer, né? Coisa que eu não sabia, são 200 doenças que podem ser melhoradas, tratadas nesse sentido. Ou 200 doenças que podem ser evitadas, sem falar no bem-estar, sem falar em outras coisas, né? Porque às vezes a gente fala muito de doença. Então, só nesse sentido você já pode liderar, entre aspas, fazer com que pessoas pensem mais sobre isso. Você pode liderar até seus possíveis clientes, que podem ser liderados. Você não precisa ter uma equipe para liderar. Uhum. Inclusive, essa pessoa que falou, eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de pessoas. Porque ela tem dificuldade de trabalhar com pessoas e é difícil mesmo trabalhar com pessoas, né? Tem essa dificuldade. E você não precisa necessariamente ter uma equipe, ter pessoas para liderar. A não ser que você queira, pela sua questão, pela sua formação em pedagogia, talvez isso seja interessante para você. Mas eu acho que você pode usar isso para outras coisas também. Liderar clientes, olha o tanto que pode ser interessante. Você trabalhar a sua liderança dentro do seu propósito e começar a liderar um cliente, 2, 3 clientes não, né? Possíveis clientes. Liderar eles a começarem a pensar mais nisso, começarem a ter mais curiosidade nesse sentido, isso já é uma liderança. Começarem a te procurar mais, você já passa a ser referência, não só líder como referência. Começarem a perguntar mais coisas para você sobre isso, e aí, sem esperar nada em troca, é o que eu te sugiro, você começar a responder, começar a se entregar, começar a se doar, começar a
a ajudar, começar a dar um novo direcionamento para as pessoas. E isso que é liderança. Então, não tem uma teoria. Não tem como, não tem uma coisa encaixotada. Eu dei a sugestão da teoria do livro, mas você vai ter que adaptar ela aonde você estiver. Outro livro também que eu gosto muito é O Monge e o Executivo. Ele é um pouco diferente. Ele não traz receita, não traz teoria nenhuma, mas ele traz muita prática de dificuldades, de resiliência com pessoas, de uma história de um monge mesmo. Na teoria, é um monge que ficava em um retiro e aí um executivo foi para lá, porque já era muito bem estabilizado nas empresas que ele tinha, já teve todos os cargos, enfim, mas nunca conseguiu liderar. É um exemplo de uma pessoa que já teve cargos, mas não conseguia liderar. Ele tinha esse problema. Então, ou seja, o cargo não necessariamente vai trazer a liderança. Ela é o contrário. E aí esse executivo foi para lá, basicamente para se reinventar, né? Se desaprender algumas coisas. E aí, basicamente, ele foi para ouvir o monge, e lá tinha muitas pessoas nesse retiro, e, resumidamente falando, gira em torno de um general do exército, uma pessoa de alto cargo do exército, e esse executivo tendo vários embates. E o executivo não tinha paciência com ele. E o monge era quem coordenava tudo isso, quem apaziguava tudo isso. Aí chegou uma hora que o executivo estourou, chegou no monge e falou: não dou conta mais disso aqui, você também é muito paciente, você já tinha que ter colocado esse general, sei lá, o cargo dele, no lugar dele. Aí o monge falou bem assim: você já teve tudo na sua carreira, né? Menos a resiliência. Aí o monge ainda falou assim: para mim, esse cara do exército aí, grosseirão e tal, ele é mais importante do que qualquer outro aqui, porque ele é o mais difícil de lidar. E eu, como monge, aí o monge contou que esse monge também já tinha sido executivo. Ele largou a profissão de executivo para ser monge e ajudar outras pessoas. E aí ele falou bem assim: esse general aí, ele é para mim o principal foco, porque enquanto eu não conseguir fazer com que ele pense de forma diferente, eu tenho uma missão de me melhorar, de me adequar, porque se ele está aqui, se ele veio até mim e ainda não conseguiu melhorar, mudar, é porque eu que preciso melhorar. Então, se as pessoas que chegam até você, seus clientes, quem tem um certo interesse no seu, no seu serviço, eu já estou Uhum. pensando aqui a longo prazo que o seu serviço vai dar certo. Então, estou dando Uhum. alguns insights para, se essa pessoa te procura e você ainda não conseguiu fazer com que ela mude, com que ela pratique o que você falou, com que ela siga suas orientações. De novo, exemplo do seu marido. Peguei o seu marido para Cristo, né? Se ele não conseguir entender o porquê que você, para que você se propõe, se ele não conseguir ajudar, a responsabilidade é sua. De alguma forma, você ainda não conseguiu a resiliência ao ponto de fazer as pessoas entenderem. Então, liderança prática é isso. A palavra já diz, é prática com P maiúsculo mesmo. A teoria ela é com T minúsculo. Então, é no dia a dia, né? Trabalho de formiguinha que você vai, na minha opinião, conseguir isso. Foi assim que eu consegui. Eu nunca fiz curso de gestão especificamente até a metade da minha carreira e nem de liderança até a metade. E a maioria dos desafios que eu fui tendo foi mais na metade da carreira, tanto como liderança, tanto na liderança como na gestão. Já tinha 5, 6 anos no cargo de liderança. Depois que eu fui fazer um curso de liderança pela Fundação do Cabral, depois que eu fui lá em São Paulo fazer um de gestão, esqueci o nome agora da instituição. E aí, na prática, eles ajudam, a teoria ajuda muito pouco, 10, 20%. Passa um tempo ali, aquilo começa a esfriar, é você quem tem que conseguir fazer os links e adequar isso à sua prática. A gente chegou aqui a 1 hora. Eu nunca tinha passado de 1 hora no Instagram. Eu achava fiquei até preocupado de cair na live com 1 hora, mas não caiu. Passou. Então, já que passou, a gente continua aqui para uma finalização. Devolvo para você aí, para você perguntar mais coisas, fazer mais considerações, se você achar pertinente. Caiu lá. Eu quero, igual quando eu falei que eu queria que você me ajudasse sabiamente, eu quero que você me dê um conselho, não sei, assim, que você
você pensou, um conceito que você tem agora em mente, tipo assim, sabe aquela pérola preciosa que a gente tem guardado? E que fica, às vezes, queria contar para alguém, mas às vezes não tem, às vezes as pessoas não estão dispostas. Igual às vezes para filho mesmo. Às vezes você quer falar alguma coisa para filho, filho, você fica assim, tá, né? Eu quero um conselho que você daria assim para um filho, que daria assim para alguém bem íntimo para mim, para Opa, finalizar. Joga uma pérola preciosa para mim, Patrick, por favor. vamos lá. Esqueça o que as pessoas dizem. Pouca gente, no final da faculdade, igual você, tem esse tipo de pensamento. Nem eu tinha. Nem eu tinha. Eu não sabia, até depois de um ano de formado, eu não sabia o que fazer. Eu fui direcionado pelo mercado. Sacola no Uhum, vento. O mercado que ia me levando. Aprendi muito com isso. Demorei 10, 11 anos para aprender muita coisa. Mas poderia ter antecipado um pouco disso. Ainda bem que eu sou relativamente novo, tenho 33 anos. Mas tem muita gente que passa a carreira inteira sem saber o que fazer. E hoje você já sabe. Pelo menos você tem um norte. uhum, Então, a dica que eu dou é para você seguir, enfim, você não desanimar com algumas coisas que você já ouviu, porque você tem tanto entusiasmo com essa área, tanto brilho com o que você pensa. Eu te falei a mensagem que você me mandou, né? Num texto pequeno ali eu já vi entusiasmo no que você faz. Só que tem grande chance de você parar na metade. E qual que é o problema? Depois de tanto que você já pensou, depois de tanto entusiasmo que você tem, mesmo você ainda não tendo resultado, se você parar na metade, eu acho que essa angústia vai ser muito maior do que as coisas negativas que você já ouviu de outras pessoas. A não ser que você tenha uma coisa maior para desistir da que você tem hoje. Só que não, pelo jeito você ainda não tem. Você já pensou em desistir por algumas pequenas coisas, relativamente pequenas, né? Que é por não ter reconhecimento, por não ter retorno e pela questão financeira. Então, voltando aqui para o resumo que eu fiz, o que eu faria no seu lugar? Aproveitando as coisas que você já dedicou para fazer, eu pegaria a sua experiência de pedagogia com o seu valor de estabilidade, o valor de estabilidade que você tem, com o nicho e o subnicho de auriculoterapia para cadê aqui? Para mulheres gestantes, eu anotei, para restabelecer a saúde das pessoas ou diminuir ou tratar a doença, sem preocupar com reconhecimento, nem com cargo de liderança, nem com nada disso. E fazer um plano para 10 anos. Eu acho que é a única coisa em uma frase assim que eu te diria, planejar isso para 10 anos. Tá, para não ser muito assim, né? 5 anos, eu acho que já está de bom tamanho. 10 anos seria já um legado que você deixaria na área. Não acho que você não precisa esperar 10 anos para ter resultado, não. Mas eu acho que primeiro ano, geralmente não traz resultado nenhum. São críticas, são desafios. Se você estiver trabalhando com muitas pessoas ou já num cargo de liderança, é gente puxando o tapete, já se prepara para isso. 2 anos é um tempo razoável para você começar a ter resultado, sair do negativo e começar a ter um resultado positivo. Só que ainda não vai ser com a liberdade financeira que eu anotei aqui que você espera. Pode ser que seja. Tomara, Deus queira que seja. Só digo para você não esperar isso. Faça o seu melhor possível, dentro das condições que você tem, tudo que tiver ao seu alcance, ao seu domínio, faça 150% disso.
sem esperar isso em menos de 5 anos. E aí, com 5 anos, essa liberdade financeira que você almeja. Por que é bom você deixar isso para 5 anos? Se vier antes é lucro, e se não vier, você vai estar ali seguindo seu planejamento. E também para não misturar as coisas. Se você espera uma liberdade financeira com 1 ou 2 anos, isso vai misturar e vai te atrapalhar. Então, toda vez que você pensar em desanimar, falando assim, nossa, minha liberdade financeira ainda não veio, você vai conseguir separar isso na sua mente. Você falou de mentalidade, né? Então, você separa na sua caixa. A caixa da liberdade financeira vai estar lá a longo prazo, há 5 anos, e você não vai mexer nela antes de 5 anos. Durante 1, 2 anos, você vai pensar só no que você se propõe a fazer. Ah, mas aí pode parecer uma coisa, mas esperar 5 anos para ter retorno. Eu acho que uma vez que você separa, você vai ter toda a sua energia para os seus clientes, para liderar seus clientes, para o seu propósito, para o seu negócio. E você vai ver que naturalmente essa caixinha lá dos 5 anos, ela vai começar a se aproximar. Quem sabe ela venha com 1 ano, com 2 anos. É só para você não gastar energia com ela. Separa e aí começa a fazer. Gasta a sua energia aí no curto prazo. Eu sei que você tem um problema, que é a questão do caixa. Você precisa de dinheiro. Aí, infelizmente, o seu problema passa a ser a solução. Qual é a solução para isso? É você dobrar o seu empenho. Como? Procurando um trabalho em um horário para que você tenha caixa para se manter, para pagar sua faculdade, e em outro, você tocar o seu negócio em paralelo. Com certeza vai ser difícil, mas você tendo uma visão a longo prazo lá, você não vai desanimar. Você vai falar com sua família, você vai explicar para o seu marido, você vai explicar para os seus clientes por que você está fazendo naquele horário. Você vai explicar no seu trabalho atual, o próximo trabalho, o que você pensa a longo prazo, que isso não vai interferir ali naquele momento, mas que você eventualmente vai começar a fazer isso em outros horários. E aí vai escorregando no início, vai ser difícil, mas logo em seguida, essa semente aí plantada vai trazer frutos. Então, não desanimar. Eu senti aí uma queda sua para desanimar nesse sentido. E tocar, e seguir. Enfim, mais ou menos isso. Espero que a gente tenha novas oportunidades. O que mais? Vamos evoluir para a finalização, então? Não, é mais assim. Autorreconhecimento. Lembra dessa palavra, tá? Repete, por favor. Autorreconhecimento. Só você que vai se reconhecer por agora, mais ninguém. O que É vier é verdade, lucro. é verdade, você tem razão. Você é baiana também? Não, Você falou verdade, esse sotaque aí pareceu o sotaque nordestino. é que vamos conversando com outras pessoas, eu vou. Às vezes um sotaque é gostoso. Eu sou a pessoa que fui com uma pessoa um pouquinho, já pega um sotaque dela, entendeu? Entendi. Não, mas é isso mesmo, Patrick. Obrigada, porque eu, assim, como o profissional da área, eu ainda não tenho o que perguntar, né? Eu ainda não tenho uma vivência, né? Acho para extrair mais de você, que eu estou ansiosa para ver outras pessoas falando que já estão vivendo essa prática, que vai vir perguntas muito É, pertinentes, né? O meu agora que eu estava aqui é mais essa questão mesmo de abrir a mente, igual, por exemplo, assim, era para me ter terminado, mas como teve a mudança, então a grade curricular mudou, né? Então, já teve umas colegas que já terminaram, porém elas não conseguiram um emprego. Então, assim, tudo isso gera para a gente uma ansiedade, uma expectativa. Parece que o mercado está saturado, ou igual você me corrigiu lindamente sobre a questão do QI, né? Porque o que eu aparentemente estou vendo é isso, mas você falou, não, tem outras maneiras também, Deus. E isso é até bom, sabe? Deu até um upgrade nos pensamentos, porque eu falei assim, então eu tenho oportunidade. Porque a sensação que eu tinha é que eu ia terminar e eu ia ficar vagando num deserto procurando água. Era isso que era a sensação que eu tinha. Mas você já abriu minha mente com relação a isso e eu agradeço por esses feedbacks que a gente teve. é.
Esquece a questão do QI, e não é uma verdade absoluta. Muitos contratantes olham por competência. Aí você vai ter um dilema aí, quando terminar, que é o seguinte: ou seguir o fluxo, a manada, que é principalmente para o primeiro emprego na área hospitalar, que dá mais uma gama de experiência assistencial, que abre mais o leque. É mais sofrido no início, mas abre o leque. Ou você vai poder focar já de cara no nicho e subnicho. É uma coisa na contramão do que acontece. É difícil para eu dizer o que eu faria, o que você deve fazer. Se eu pudesse voltar ao tempo, 10, 11 anos atrás, eu já saía direto para um nicho, direto para o subnicho. O que eu acho que ia acontecer? Eu ia ficar 2, 3 anos patinando, porque é sem experiência. Vamos supor que na sua área, tu atuasse no seu nicho, ou em alguma prática integrativa específica. Até começar a conquistar cliente, seria trabalho de formiguinha. Primeiro era um, ia demorar alguns meses para ser outro, talvez 1 ou 2 anos para ter um resultado. Porém, o fato de você estar numa área específica, estar num nicho, subnicho, você tem primeiro a oportunidade e um tempo. Você não tem aquela cobrança, você não tem chefe, ninguém te cobrando. Você vai ter o seu tempo e a sua oportunidade de ir aprendendo junto com cada experiência, com cada cliente, você ainda mais porque você já passou por isso. E aí, com cada um, você vai moldando ali a sua, entre aspas, empresa. Não precisa pensar em empresa agora, mas você vai moldando a sua área, o seu campo. E você está num nicho, e principalmente no subnicho igual você praticamente não tem concorrência. Então, a chance de você ser número 1 no seu mercado é muito grande, porque você não vai... Como é que você vai perder para alguém se você não tem concorrente? Então, Perder para mim mesmo. né? E aí o seu concorrente é você mesmo, você mesma. E independente da concorrência ou não, sempre o seu principal liderado vai ser você mesma, seu principal concorrente vai ser você mesmo, seu principal desafio vai ser você mesmo. Você pode estar com muita gente ou sozinha. É sempre assim. São seus medos, né? Você falou aí de alguns preconceitos. As coisas só funcionam com QI. Eu tenho medo das pessoas não me reconhecerem. Eu fiz tal coisa e ninguém me reconheceu. Tudo é o que você pensa. Às vezes ninguém estava pensando nisso. O contratante nem estava pensando que é questão de QI. A pessoa que não te elogiou lá atrás nem estava pensando que ela não te elogiou. Talvez ela tinha outros problemas, né? Quem você acha que quis puxar seu tapete, talvez nem quis puxar seu tapete diretamente, talvez é porque ela é uma pessoa assim mesmo, ou porque ela tem inveja, ela queria ser igual a você, ela tem algum problema, enfim. E não necessariamente é o que você pensa. Então, eu acho que você está num bom começo. Aí, Você. qual vai ser o desafio? Você vai para a área hospitalar, você vai para entregar currículo, você vai atuar na sua área ou os dois. Se for os dois, você vai ter que separar isso muito bem. Se for o desafio de trabalhar como enfermeira, você vai ter que saber separar, igual eu separei, né? Eu queria atuar como consultoria, como minha empresa, mas eu demorei 8, 10 anos para isso. Primeiro eu trabalhei em empresas privadas, como carteira assinada e tal, adquiri experiência para depois eu vim fazer. Nem cheguei a fazer em paralelo, eu fiz em separado, mas é uma característica minha. Eu gosto de fazer uma coisa só, focar em uma coisa só. Mas muita gente consegue, muitos colegas têm 2, 3 turnos aí e conseguem fazer. Só você ter a clareza disso. Eu Beleza? fiquei. Só mais uma Diga. perguntinha. Manda. É porque, igual você falando assim, que não necessariamente precisa ficar graduando, pós e pós, né? Mas você acha assim que, por exemplo, para mim atuar com gestante, né, na auriculoterapia, seria interessante, então, ir também estudar mais esse aspecto, ou simplesmente parar agora e, igual você falando, ou eu faço um pós, ou um curso de gestante, alguma coisa que vai abrir mais a minha mente com relação à gestante, ou eu simplesmente paro, termino o que eu estou fazendo agora, a graduação, e vou focando assim, passo a passo em clientes e aprendendo junto com ele. O que que você me diria? Eu faria o que é mais curto prazo possível. E o longo prazo é de acordo com o que for acontecendo na sua realidade. Então, na prática, seria assim.
De novo, você tem que começar a cavar onde você está. Então, partindo da sua curiosidade, eu estudaria sim essas questões de gestante, mas eu não sei se tem uma pós-graduação para isso. Acho que não, é tão específico que você vai ter que estudar mesmo na questão prática, as principais dores das gestantes nesse sentido. Dores, não é nem no sentido literal, é os principais problemas mesmo, né? Uhum. Quais os problemas que ela tem, quais os problemas que você teve, quais as oportunidades que você pode gerar. Aí sim, partindo dessas questões que você mesma tem, dos problemas que você encontrar, aí você começar a buscar. E eu acho difícil você encontrar isso em especialização. Curso, talvez, mas eu só começaria a fazer curso em duas situações. Ou se você encontrar um bem específico que já atua nessa área, que já formou outras pessoas, que já tem depoimento nessa área, que eu não conheço, eu acho pouco provável. Ou depois que você tivesse uma gama de clientes que você precisasse especializar mais, trazer mais, agregar mais valor para esses, aí você tirar do próprio caixa do seu empreendimento, enfim, quem sabe até da sua empresa posteriormente, e aí fazer um investimento em você, tirar desses atendimentos para fazer esse investimento. Por enquanto, eu focaria no primeiro cliente, depois segundo, depois terceiro. Aí sim, você já tem um cliente, você tem dois, você tem 10. Aí você percebeu que 90%, 80, 90% tem dificuldades específicas que você encontrou um curso que entrega uma proposta para essas dificuldades. Aí eu Uhum. faria esse curso, ou faria essa especialização. Fora isso, na minha opinião, 80% das pós-graduações que tem hoje, dos cursos que tem hoje, eles são só status, são só mercado mesmo, só para ganhar dinheiro. Não é necessariamente para gerar valor para as pessoas, a não ser que você tenha a consciência que vai gerar valor. Então, eu não faria, não. Começava a estudar, eu sou muito autodidata. Uhum. Você fez pedagogia, você deve saber até que ponto é bom, até que ponto é ruim buscar isso. Na internet hoje tem muito material e aí tem um problema. Excesso de informação, tem material bom, tem material ruim. Eu acho que o principal é você segmentar isso, pegar esse excesso de informação e partir do problema que você tem. Estudar especificamente cada problema. Pega um cliente e estuda a fundo aquele paciente ali, os problemas. Pega o segundo e estuda a fundo. Entrega muito mais do que você prometeu. E aí, você vai fazendo esse exercício, você vai aprendendo. É assim que eu acredito ser mais eficiente. Beleza? Beleza. Então tá, o Instagram não nos derrubou, mas já passou de 1 hora. Vamos finalizar então. Alessandra, foi um prazer falar com você, conhecer sua história, conhecer seu nicho. Achei bem interessante, curioso. Espero que você tenha muito sucesso. Para você também, obrigada pela oportunidade e que você consiga alcançar os seus desejos, os seus sonhos. Amém. Um abraço. Tchau. Tchau.